Shalom, graça e paz, família Resgatar. Estamos aqui nesta quinta-feira à noite, às 20 horas, trazendo a live com uma palavra direto do coração de Deus para as nossas vidas. Lembrando a todos que estamos nessa série de palavras, aqui estamos ensinando sobre a graça sobre a plenitude de Deus. Todos nós temos recebido graça sobre graça. E da plenitude de Deus, desta graça, nós começamos a ter a revelação e o entendimento que a graça, ela atinge todas as áreas das nossas vidas, porque a graça é Jesus. Então nós começamos ensinando sobre a graça salvadora, a graça santificadora, a graça que nos faz prosperar, a graça que nos fortalece, e é a qual nós estamos no tema de hoje, a graça que nos fortalece. Então, nós queremos ler um versículo da Bíblia que está no livro de Colossenses, capítulo 2, no versículo 6. A palavra de Deus diz em Colossenses, capítulo 2, no versículo 6, diz assim: sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andais nele. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andais nele. Como que nós recebemos? Pela fé. Verso 7. Alicerçados, edificados nele, em Jesus, para transbordar em gratidão. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, essa noite, Pai, nós aclamamos, adoramos e exaltamos, Pai amado, uma adoração a Ti. Senhor Deus, queremos Te servir, Pai, e Te servir em todas as áreas das nossas vidas, servir com tudo que temos, Senhor. Por isso, Pai, entendemos que nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos nos fortalecer, precisamos andar em Ti, Senhor. Pai, que Tu nos conduza essa noite em espírito para que haja transformação, para que haja entendimento e para que venhamos, Pai, decidir pela Tua palavra, decidir pela fé e decidir pela obra da cruz. Nos conduza essa noite, Pai. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos e damos liberdade a Ti, Espírito Santo, para que Tu possa estar nos conduzindo essa noite em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nos libera essa noite. Em nome de Jesus, Pai amado, para que haja, Senhor Deus, entendimento aos ouvintes em nome de Jesus. Amém? Queridos, aqui em Novo Hamburgo, nós estamos em todo o Brasil, e aqui em Novo Hamburgo nós estamos com a bandeira vermelha e estamos meio que impedidos neste momento de fazer o culto aberto no templo. A igreja continua aberta, a igreja continua funcionando. Se você precisa de oração, se você precisa de uma palavra, se você precisa de um discipulado, queridos, nos ligue, coloque no WhatsApp, e você está com a porta da igreja aberta para que você possa vir e se alimentar nesse tempo. Não permita que o medo, não permita que as setas do inferno roubam aquilo que Deus tem preparado para você. E por isso, estamos trazendo essa palavra da graça fortificadora para que você possa colocar em prática e possa estar vivendo isso que Deus tem preparado para nós, em nome do Senhor Jesus. Então, se você está precisando, queridos, ligue, marque uma hora, estamos aqui para te atender, estamos aqui para te servir e servir de acordo com a palavra de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Queria que você compartilhasse, que você enviasse esse link para os seus amigos agora, ali, e que você anotasse essa palavra essa noite como uma receita para colocar em prática em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui, queridos, que nós precisamos nos alicerçar, precisamos estabelecer firmes fundamentos dentro da palavra de Deus. Precisamos dedicar ao estudo, dedicar ao entendimento,
e passar tempo com a palavra, passar tempo com Deus, ouvir a voz de Deus através das boas novas, através de Jesus, para saber o que Jesus estabeleceu com a cruz, para que a gente possa receber esse mandamento, para que a gente possa usufruir do que Jesus conquistou na cruz para nós, não apenas a salvação, mas uma vida de reinar aqui na terra. Porque em Romanos, como nós temos falado nesses últimos dias, Romanos capítulo 5, a palavra de Deus diz que, versículo 17 diz: pois, se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, Adão, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Então a morte, toda a desilusão, toda a frustração, toda a intriga, todas as coisas ruins vieram pela natureza humana de Adão. Mas a bênção, a cura, a salvação e tudo vem pela cruz de Jesus, que estabeleceu uma nova aliança, que estabeleceu a época da graça, a época da dispensação da graça, em o nome do Senhor Jesus. Se você pegar a sua palavra e ler Isaías capítulo 61, você vai ver nos primeiros versículos Jesus revelando a sua palavra ao profeta Isaías, e o profeta Isaías profetizando a palavra que deveria acontecer quando Jesus chegasse à terra. Jesus, em Lucas capítulo 4, no versículo 16, aquela mesma palavra de Isaías, exceto o tempo. Existe uma coisa na palavra de Deus que nós precisamos respeitar, que é o tempo. Teve o tempo, queridos, o tempo onde Adão e Eva estavam na terra e tomaram suas decisões e fizeram suas escolhas. Houve o tempo onde houve Abraão que viveu na terra. E houve o tempo onde os profetas estavam na terra. E houve o tempo onde João Batista esteve na terra, anunciando a chegada do Cristo. Houve um tempo em que Jesus esteve na terra e Jesus andou sobre a lei. Jesus viveu sobre a lei e ele venceu algo que Adão perdeu e que o homem estabeleceu. Mas Jesus, ele foi aquele que deixou para os herdeiros, deixou para os filhos de Deus uma nova aliança, de acordo com a cruz. Então hoje, quando nós vamos ler a palavra, nós lemos com a lente da cruz, com a lente de uma nova aliança. E aí nós conseguimos ir na palavra de Deus e obter todas as promessas que estão sobre as nossas vidas preparadas em toda a Bíblia, através da lente da nova aliança da cruz do Senhor Jesus, que estabeleceu algo consumado para nós. E dentro de todas essas tribulações, dentro de tudo isso, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela veio para nos edificar. A palavra de Deus diz no livro de Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você for ao grego olhar a palavra graça, significa bem mais do que favor imerecido, mas nós resumimos em favor imerecido. O favor que nós não merecíamos de Deus, ter morrido na cruz para salvar nós que ainda estávamos no pecado, que fazíamos parte do mundo. Ele nos resgatou do mundo através do favor de ter morrido na cruz em nosso lugar e ter dado fim ao pecado na pessoa de Jesus. Mas ele ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Então, quando nós recebemos esse favor, entendemos o senhorio de Jesus e recebemos o dom significa presente. E nós recebemos esse presente da cruz, de ser adotado como filhos. E em Romanos capítulo 5, versículo 17, eu disse que é para nós reinar em vida. Nós estabelecemos pelo favor e pelo dom, o presente, um novo estilo de vida. E diz no verso 9,
não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha orgulhar-se por esse motivo. Então, queridos, a palavra de Deus diz que Abraão, se ele fez alguma coisa com as obras, ele teria que se orgulhar, mas não diante de Deus. Mas Abraão foi justificado pela fé. Assim nós hoje. Nós temos que receber esse dom, esse presente, que Jesus derramou o seu sangue para nos fazer limpo, alvos como a neve. O problema do pecado Jesus resolveu na cruz. Hoje, nós precisamos crer na obra da cruz, nos apropriarmos como filho do que Ele conquistou para nós. E nós precisamos ir à palavra de Deus com a lente da cruz, com o apoio do Espírito Santo, que nos conduz à verdade, e Ele revela, e aquele véu, queridos, cai dos nossos olhos, e por revelação nós temos acesso à obra da cruz, e o Espírito Santo começa a conduzir nossas vidas a toda a verdade. Queridos, a palavra de Deus nos diz, e quando nós olhamos e lemos a palavra pela lente de Cristo, eu consigo chegar à história, meus amados, a história de Jonas. Jonas tinha um propósito. Mas o que é uma pessoa estar com medo, uma pessoa estar frustrada, uma pessoa não estar verdadeiramente envolvida com o propósito? Jonas recebeu a palavra de Deus: vá para Nínive e faça juízo sobre ela. Se eles não se arrepender, eu vou destruir a cidade. Note que ele tinha uma palavra de chegar, ele tinha a oportunidade de mudar a história daquela cidade. Mas ele toma uma decisão contrária à palavra de Deus, contrária ao propósito que Deus deu para ele. Deus disse: vá para Nínive, fala isso para que haja arrependimento. E ele, queridos, tomou o rumo contrário. E por ele tomar o rumo contrário, ele acabou na barriga do peixe. Note, queridos, olha bem o que é uma pessoa estar confusa, estar completamente frustrada, vou dizer dessa maneira. Aí ele vai a Nínive, ele sai da barriga do peixe, ele vai para Nínive, ele chega lá e ele fala, o próprio rei se arrepende, a cidade se arrepende, Deus perdoa porque Deus é bom o tempo todo, e quando eles deram ouvido para Deus, eles viram as obras erradas que estavam fazendo, converteram-se em pano de saco e cinza, deram ouvido à voz do profeta. Mas o profeta, ele sai da cidade, fica num lugar e quer ver a morte, ele quer ver a destruição. E quando não vem, ele se frustra. Queridos, mais vale obedecer a Deus, mais vale estar no propósito e se alegrar com ver quando as pessoas estão dando ouvido à palavra de Deus, estão praticando a palavra de Deus, e a cidade de Nínive provou do amor de Deus, provou o quanto Deus é bom. Eles estavam errados, estavam adorando outros deuses, estavam fazendo tudo, mas Deus mandou a palavra e disse: eis a oportunidade de vocês se estabelecer sobre firmes fundamentos, porque se Deus disse que se ele se arrependesse, Deus é fiel com a sua palavra. Amém, queridos? Olha bem, um dia, eu quero dizer para você que eu queria muito ser motorista de ônibus. Eu queria muito ser motorista de ônibus. Mas para mim ser motorista de ônibus, eu precisava estabelecer fundamentos. Eu precisava tirar uma carteira de motorista. Eu precisava estar habilitado. Eu precisava ter os cursos e eu precisava entregar os currículos e eu precisava ser chamado por uma empresa para mim desempenhar a minha função. Só que não bastava ter a carteira, não bastava entregar os currículos. Eu precisava ter um curso específico. Eu precisava, para dirigir um caminhão de gás, eu precisava ter um curso de cargas perigosas. Para dirigir uma ambulância, eu precisava ter um curso. Para dirigir um ônibus colegial, eu precisava ter um curso. Então, queridos, precisa estar habilitado para chegar e desempenhar a função.
hoje para nós nos apropriar da obra da cruz. Nós precisamos nos apropriar da palavra. Precisamos nos habilitar no conhecimento como um obreiro aprovado que conhece a palavra. E precisamos nos permitir entregar as nossas vidas ao Espírito Santo. E nós temos na palavra algo que acontece com profetas, com as pessoas que Deus estabelece para que a gente usufrua disso. Que a gente venha entender. E a gente sabe que a gente também tem que desempenhar esse papel. Sabe, queridos? Um dia eu estava com a carteira na mão e estava com os cursos. Eu já estava habilitado. Aí eu peguei e fui entregar o currículo quando eu vi me chamaram. Mas eu já tinha dirigido ônibus, já tinha uma certa noção, eu já tinha eu sabia o que eu estava fazendo. Então as coisas aconteceram naturalmente dentro ali. Assim é com a palavra de Deus, queridos. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele vai nos conduzir à verdade. Quando nós começar a ler a palavra, buscar o entendimento no livro de Efésios. No livro de Efésios, tu começa a buscar o entendimento. O Espírito Santo começa a falar para você. Olha bem, por exemplo, em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. No versículo 5 diz assim: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Aqui está dizendo que por nós estar em Cristo, nós fomos adotados como filho. Então, quando você entendeu que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, você passou a ser filho. Agora, receber o presente, se posicionar, declarar e viver como filho, agora depende de você. Jesus fez toda uma obra para que você se aproprie e comece a usufruir. E isso vem, queridos, com arrependimento, mudança de mente, metanoia. E você começa a praticar as coisas de acordo com a visão da palavra. Não mais como Jonas. Olha bem, eu posso chegar, queridos, e levar você a falar sobre Davi. Davi é um exemplo nato, queridos, de alguém que é ótimo para isso, para esse momento. Davi, ele era um jovem de uns 17 anos, pastor de ovelha. Só que além de Davi, o pai, Jessé, tinha mais 7 filhos. Davi era um dos menores. 3 deles são homens de guerra. Davi, pastor de ovelha. Davi não sabia usar uma espada, não sabia usar uma armadura. Só que o que fez diferença quando eles estavam, amém, levando a sua vida? A maneira de Davi viver, a forma dele ver Deus, chamou a atenção de Deus. Quando Deus rejeita Saul por causa da desobediência, pelo descumprimento da palavra de Deus, Deus viu em Davi um homem segundo o seu coração. E Deus manda a Samuel a ungí-lo. E ele foi ungir. Queridos, Davi é ungido rei. Mas é que nessa época tinha um outro rei. Um rei que era Saul. Davi era pastor de ovelhas, ele trabalhava como pastor de ovelhas. Um dia ele foi ungido rei, ele tinha um propósito. Fui ungido por Deus, rei de Israel. E ele tinha que esperar o tempo. Ele tinha que se apropriar da palavra. Um dia, Davi chega em casa e ele recebe uma visita e Davi começa a tocar o seu instrumento. E quando Davi toca o instrumento, os demônios que estavam importunando o rei saem. Davi ganha um segundo trabalho. Agora Davi é pastor de ovelhas e Davi, ele é um músico que expulsa demônios. Nota que coisa tremenda. Davi chega em casa de Saul, Saul manda ele ajeitar lá
e passar pano nas coisas, ganhou um terceiro trabalho. Davi chega em casa de cuidar das ovelhas, o pai de Davi diz assim, Davi, vai à guerra. Peraí, mas ele tinha mais filhos. 3 estão na guerra, então tinha mais 3 ou 4 em casa desocupado. Davi tinha 3 serviços, chega na presença do pai e o pai diz assim, pega pão, pega queijo e vai lá na guerra para ver como estão os teus irmãos. Davi chega lá na guerra, os irmãos deles vê Davi. Davi vê naquele momento uma terra fértil. Ele viu naquele momento algo tremendo para glorificar o nome de Deus. Mas entra, querido, entra no raciocínio. Davi chega lá e vê um exército que tem um Deus vivo, um Deus poderoso, tremendo de medo de um homem, de um exército dos filisteus, por causa do tamanho deste homem chamado Golias. Davi olha e fica apavorado por ver o que um homem está provocando em todo um exército que tem um Deus vivo. E Davi olha e diz assim, nossa, mas esse cara aí está tirando o exército de Deus para bobo, e por que ninguém vai lá? Não, mas olha o tamanho dele. Aí Davi chega e diz assim, mas se alguém matar esse gigante, o que ganha? Casa com a filha do rei, fica rico e sua família não paga impostos. Davi disse, tô dentro. Mas por que Davi não temeu o gigante? Por que Davi não temeu o gigante? Por que Davi não temeu o perigo? Porque Davi tinha sido ungido rei. Davi tinha intimidade com Deus. E Davi usou o momento e a hora certa para expor o poder de Deus. Davi tinha relacionamento com Deus. E Davi tinha experiências com Deus. Davi chega na presença do rei e diz assim, eu vou lutar. O rei disse, para, olha o tamanho dele, tu não tem condições, porque eles estavam vendo a coisa humana. Davi era o único ali que estava indo de uma maneira diferente, ele estava indo com fé, sabendo quem era. Eu sou rei, eu sou ungido, porque eu conheço e tenho um relacionamento com Deus, e eu sei o que eu já vivi com Deus no secreto. Como assim, pastor? Quando Davi chega e diz para Saul, Saul diz, não, mas tu vai ser facilmente morto. Davi disse assim, meu rei, olha que coisa louca, queridos. Rei, quando eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, olha o sobrenatural. Veio um leão e pegou a ovelha do meu pai. Quando ele pegou a ovelha, eu saí correndo atrás dele, tirei a ovelha e matei o leão. Queridos, um homem natural não mata leão. Mas quando Deus te dá força, quando ele entendeu a fé e o relacionamento que ele tinha com Deus, ele não temeu o inimigo. E ele vai, olha, não é o certo, não é o homem correr do leão, ou o homem correr atrás do leão, pegar e matar o leão. Aí ele diz assim, também veio o urso, e eu me joguei contra o urso e matei o urso. Ele sabia que ele não podia matar um urso, mas ele sabia o poder de Deus e o que ele era em Deus. Olha a prova. Quando ele sai, Saul diz, bota a minha armadura, pega a minha... E ele bota, ele não estava no terreno dele. Ele não era um guerreiro, ele era um pastor. Não adianta querer, queridos, viver a vida dos outros. Não adianta querer viver a história dos outros. Ele não podia viver a história de Saul. Se alguém tinha que botar aquela armadura, alguém não tinha que temer, era Saul. Davi era apenas um pastor. Só que a diferença não é, queridos, a aparência de quem é. Não é a armadura, não é a espada, não é o grau e não é quem é. Mas sim quem você é em Deus. E Davi sabia o Deus que ele tinha, sabia o poder de Deus porque provou no secreto. E também Davi vai para a presença do inimigo. Quando ele chega na presença do inimigo, o inimigo olha para ele e diz assim, quem é que vem contra mim com um pedaço de pau?
Eu, esse gigante, que já matei muita gente, hoje eu vou te matar. Davi, olha só, queridos, Davi, ele não foi contra o problema com suas forças. Davi olha para o gigante, olha para o problema e diz assim: tu vem contra mim com espada, mas eu me lanço contra ti em nome, com o poder de Deus, em nome, com o poder da palavra de Deus. Ele já era rei, ele já era ungido, ele sabia que não importava o problema que estava na frente dele, mas o ungido tinha poder, por quê? Porque ele sabia que ele ia se estabelecer rei. E ele só viu aquele momento, a oportunidade de glorificar o nome de Deus. Golias diz: hoje mesmo eu vou te matar e vou te deixar aqui para as aves te comer. Davi não diz só isso. Davi diz assim: hoje mesmo eu vou te matar e o exército. Davi se apropriou da vitória, porque ele sabia o poder que Deus podia dar para ele, que era a vitória. Ele era um vencedor, porque ele se apropriou da palavra de Deus. Ele se apropriou do poder de Deus. E com uma pedra, ele fez aquilo que a espada de Saul e do seu exército não pôde fazer, porque ele estava vivendo no poder de Deus. O que derrotou Golias não foi Davi, foi a palavra de Deus, foi a sua fé e a certeza de que Deus ia lhe dar a vitória. Por quê? Porque a palavra do profeta era que Davi ia ser rei. Então ele não precisava temer. Queridos, se Deus está dizendo que em Cristo você é filho, se em Cristo você é uma nova criatura, se fortaleça nessa palavra. Tome posse do que Deus tem para você. Isso tem que ser a sua verdade. Não importa o que o diabo diga na tua mente, não importa a situação que está ao redor, não importa o tamanho do gigante, se aproprie da palavra e comece a declarar a sua vitória pela fé, porque o justo viverá da fé. É do poder, do conhecimento e da prática da palavra que você vai ter experiências, que você vai ter vitórias na presença de Deus, porque Deus é quem te fortalece. E essa guerra, ela não é nossa. A guerra contra o inferno não é nossa, porque Jesus já venceu na cruz. Você não precisa batalhar contra o diabo. Você precisa apenas pegar o que Deus deu e usar. Porque Jesus diz em Colossenses que ele já triunfou sobre os demônios quando ele foi para a cruz. Ele já venceu o pecado, ele já venceu a enfermidade, ele já é o fim da maldição. Então você precisa se apropriar do que Deus tem para você em o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim, queridos: hoje você precisa entender que a palavra de Deus, o Espírito Santo, eles vão te conduzir a toda a verdade quando você entender que você é justo por causa do sangue do Senhor Jesus. Quando você entende que Jesus te perdoa, quando você entende e se apropria da palavra de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vem para a sua vida em o nome de Jesus. E a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, concluindo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Queridos, não está dizendo que por você estar em Cristo, por você ser filho, que não vai ter o diabo formando ciladas. Mas aqui Deus já está dando para você como vencer cada uma das batalhas que o diabo trabalhar contra você. Deus já te deu a vitória, Deus já te deu a solução. Fazer bigodinho. Amém? A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra os demônios, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas é sim contra os demônios, contra os principados e as potestades, contra as forças espirituais do mal. E verso 13 diz, Efésios 6,13, por esse motivo que nós precisamos batalhar, nos revestir da força e do poder de Deus, por esse motivo,
Vesti toda a armadura de Deus, a fim de possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o fim, permaneceis inabalável, sem retroceder. Queridos, quando nós não estamos firmados e alicerçados na palavra de Deus, vem as setas, vem as ciladas do diabo, e por você não estar de acordo com a palavra, o diabo mente, porque ele é o pai da mentira e acaba te roubando o direito de você entrar na presença de Deus como filho, como herdeiro, e usufruir das bênçãos da cruz, e viver elas e reinar em vida, porque você já venceu a morte por causa da obra da cruz. E ele diz assim no verso 14, estais portanto firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça. A couraça do sangue está cingindo com o evangelho da verdade. O evangelho, a verdade é Jesus. A couraça da justiça é envolto. Deixar o sangue do Senhor Jesus te envolver e entender que por causa do sangue derramado, Ele te fez justo em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz o 15. Calçando os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. Queridos, nós precisamos nos preparar. Preparar fala de tempo, fala de busca, fala de intimidade, fala de preparação, de estudo do evangelho da paz. Verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Querido, você que entende quem é Jesus, você que sabe que você já tem Jesus no teu coração, aqui está dizendo, embraçando sempre o escudo da fé. Não baixe a guarda, não deixe de buscar, não deixe, queridos, de se permitir ser discipulado. Permita que você tenha tempo com o Espírito Santo, para que você possa usufruir das bênçãos que Deus tem preparado para você, em nome de Jesus. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha o que diz o 17, usar igualmente o capacete da salvação. O capacete é para proteger das setas, das mentiras do diabo na batalha que tem na mente, para dizer que você não é filho, para dizer que você é apenas um servo, para vir com as mentiras, para roubar, com toda a filosofia, com toda a religiosidade, para que você não precise viver uma vida de filho, mas para que você esteja vivendo uma vida natural, uma vida de acordo do mundo, de acordo com as coisas. E daí o diabo vem e devora, e ele não permite que você brilhe através de você a luz do Espírito Santo, e que muitas pessoas possam dar glória a Deus através da tua vida e dizer, tem Deus na vida dele. Tem Deus na vida dessa mulher, porque ela, olha como essa mulher é uma mulher de fé. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Verso 18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e instância. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Então, queridos, eu tenho muitos versículos, muita coisa eu tenho para te ensinar. Mas eu creio no poder da palavra. Eu creio no poder da oração, mas eu também creio, queridos, que é muito interessante sentarmos e nós estarmos ali e pegar a palavra, fundamentar as nossas vidas na palavra com o discipulado. Sentar, queridos, estar junto, conversando, praticando e desempenhando tudo aquilo que a palavra de Deus tem para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço essa noite fervorosamente, Senhor. Ó Deus, que essa palavra destrua agora, Pai, com toda a barreira, com todo, Pai, com todas as armadilhas que o inferno fez, em o nome do Senhor Jesus na vida dos meus irmãos, Pai. Ó Deus, como tem a história, Senhor Deus, na palavra de Deus, ó Deus, de uma cidade que ela estava muito fortificada, que nunca tinha uma derrota.
enquanto os inimigos a rodeavam, eles faziam festa, Senhor. E essas muralhas protegiam a cidade. Que as muralhas do inferno possam estar completamente sendo destruídas agora pelo poder da palavra de Deus. Quando Deus disse, essa batalha vocês não precisam lutar, vocês só fazem o que eu digo, marcham. Então quando nós obedecer a palavra de Deus, Deus vai derrubar as muralhas que estão nos rodeando, as muralhas que estão nos impedindo de usufruir o que Jesus conquistou na cruz, de nós nos apropriarmos da vitória da cruz e poder usufruir o que Jesus tem para nós. Por isso, Senhor, que essas muralhas caiam agora, pelo poder da palavra de Deus, que o Espírito Santo vá a cada lar, vá a cada vida agora, e traga revelação, traga força, traga poder, conduza elas, Espírito Santo, a toda a verdade, que elas possam viver, possam se empenhar, Senhor, em buscar tudo que o Senhor preparou através do favor e do presente da cruz, que elas sejam fortalecidas, que elas sejam completamente, Senhor, transformadas, e como filhos de Deus, se apropriem da obra da cruz, tomem posse do testamento e usufruam da vida que Jesus conquistou em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, espero que você tenha aprendido um pouquinho de como se fortalecer em Deus. Isso é um assunto muito amplo, muito vasto, não é simplesmente numa hora que tu consegue trazer tudo aquilo que tem de revelação, mas eu creio que esse leite espiritual serve para aquecer nesse dia frio, um leitinho quente, amém? Aqui nesse dia muito frio que está no sul, mas nós podemos estar nos alimentando, nos aquecendo, e assim é o que o Espírito Santo de Deus faz, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, amém? Eu espero, estamos orando para que tudo isso passe, e eu queria dizer para você, queridos, o coronavírus, os gafanhotos, as tempestades, não é Deus trazendo juízo como no Egito. Nós estamos na época da graça, isso é obra do diabo. Nós temos que botar o alvo no nosso inimigo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados. Eles sim são culpados de tudo isso por causa do erro, por causa da desobediência do homem às promessas de Deus. Mas quando nós nos voltamos, quando nós nos apropriamos do que é nosso, Deus nos dá a vitória em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo a vitória na sua vida contra a enfermidade, contra o gafanhoto, contra a tempestade. Tem poder de Deus, tem palavra de Deus, tem a bênção da cruz para que você se aproprie pela fé e tenha uma vida boa, perfeita e agradável. Ministério Resgatar. Resgatando sonhos, resgatando vidas. Seja um resgatador em nome de Jesus.